Recentemente, o aborto está sendo discutido exaustivamente no Brasil graças à votação do ADPF 442 pelo Supremo Tribunal Federal. O pedido feito pelo PSOL argumenta que o aborto é um direito fundamental das mulheres. Para o partido do Boulos, esse é um problema de saúde feminina e, portanto, uns marmanjos como nós não teriam lugar de fala. Mas, além de lugar de fala ser um argumento de pessoas que raciocinam como uma garoupa, o assunto trata do assunto de uma vida que está sendo gerada. Portanto, se você já nasceu, também não tem lugar de fala para essa discussão. E para falar sobre o assunto, teremos a presença de Luigi Marnoto, Carlos de Freitas, Lucas Honorato, que coincidentemente são todos ex-nascituros que tiveram a sorte de ter seus direitos preservados e foram culpados do assassinato causado pelas suas genitoras. E eu também, né? Vou falar um pouco sobre o assunto. Não morreu. Tá? Eu também não fui. Também não foi. Não fui. Embora minha mãe tenha pensado nisso depois, assim, mas Com Depois de 18 ter anos. nascido, acho. 16, 17. Tem essa moda, pegou em certos lugares. Tem a pós-parto por aí. Sim, verdade. Não, cara, os caras já estão falando em aborto Depois. 9 meses. 9 né? meses. Nos Estados Unidos, sim. nos Estados Unidos tem cara que já defendeu no Congresso, ou não sei se o Congresso Nacional ou nos Congressos estaduais, lá não sei como é que é o nome, mas já defenderam claramente, o Partido Democrata defende claramente. A Hillary Clinton já defendeu aborto até o 9º mês. Não, então Ou seja, o menino não tá é- pra sair, sair. É um absurdo, né? A gente tá aqui. assassinato de qualquer jeito, né? Não, e se é pra falar de crenças esquisitas, é como se houvesse um portal mágico na vagina da mulher, Sim. que passou dali, porque 9 meses é a mesma coisa do que tá dentro, Sim, tá fora. dentro tá fora. Pois A é. diferença é que é mais quentinho. Né? Exatamente, é o que dizem. Eu não tenho memória. Tem uma vaga lembrança. Mas é uma questão, assim, absurda, né? A gente já falar de tempo de gestação, a gente vai discutir isso mais pra frente aqui. Mas as leis, hoje eu vi uma pesquisa que diz que a consciência da criança é com 5 meses de nascida. Ou seja, e o argumento do cara é assim, não, com 12 semanas ainda não tem consciência. Bom, então até 4 meses de nascida você pode... Pô, se Por for essa lógica. Por essa lógica. um sujeito em estado vegetativo também pode ser assassinado, Sim. e um outro que entrou em coma. Não, Não E tá o cara consciente. que faz um post desse também. Também. Tudo menos consciência. Exatamente. Entendeu? Bom, mas o assunto é sério e a gente... Então, vamos começar do começo, falando o que diz a lei brasileira. Todo mundo sabe? Porque a gente tem discutido, né? Muitos dos caras que vêm... Porque todo mundo aqui é contra nessa mesa. Sim, isso é O quinto elemento é uma das Poucas vezes coisas... a gente é tão unânime aqui. Exatamente. Mas uma das coisas que o pessoal vem reclamar é assim, não, mas em caso de estupro e não sei o quê. Por que estão discutindo uma lei se nessa lei, por exemplo, então eu vou dizer o que diz a lei hoje, vocês devem saber. Hoje a lei permite, se a mulher estiver correndo risco de vida e se em caso de Sim. em caso de estupro é permitido. A gente pode discutir se isso é válido ou não, mas Sim. esse argumento para discussão momentânea na realidade brasileira hoje não entra, certo? Porque essa lei já é assim. Sim, e até onde eu sei, o lance do caso de estupro não é só, ela tem que provar que foi estupro. Se ela disser, já conta. Então, na prática... Né? Então, e por que... É só declarar. É. Não precisa provar nada. É isso? Até onde eu sei, é isso aí. é. Essa foi a discussão, inclusive, na época da aprovação. Na verdade, é uma questão que hoje, assim, na prática, o está liberado já no Brasil. Porque só tem... Em 12 anos, eu até anotei aqui, em 12 anos, 42 mulheres foram processadas por Nos abortarem. últimos 12 anos. Nos últimos 12 anos. 42. É tipo... né? Sim. E processadas, presas nenhuma. Ou seja, na prática é aquela lei que, deixa aí... Sim, né? um dos principais argumentos é vocês vão colocar mulheres que não estão fazendo nada de errado na cadeia. Esse argumento já não é válido Já também, não é né? porque não... Nunca foi. Exato. Né? Nunca foi nenhuma pra cadeia. Então, Até porque mesmo que vá para a cadeia... não sei se nunca foi, mas não está, Nos hoje últimos não 12 tem. anos, Hoje não nenhuma. tem. Sim. Mesmo que vá, a pena é relativamente leve para um assassinato. Sim. Tipo de 8 Um ano e meio a 3 anos. 1 a 3 anos. 1 a 3 anos, acho que é isso.
Ou seja, não é... Independente do tempo exato, alguém pode reclamar, não, mas é 1 ano e 2 meses. Tá, não importa. Enfim, é menor do que o assassinato, Sim. certo? Porque aí isso é outra coisa. Para que serve a lei? Como isso foi... Bom, no caso não é só para isso, né? Quer dizer, no caso não é só essa lei que não serve para muita coisa. No Brasil, praticamente quase todas as leis não servem para muita coisa. Em geral, para que serve uma lei? É para coibir, né? Sim. Sim, para não... Porque assim, já existe aborto, então não vamos... Bom, já existe já existe roubo, já vamos liberar tudo. Né? Exato, não tem sentido. Esse é também um dos grandes argumentos. Você é contra no aborto. Eu falei, então você aí que é contra a homofobia, não seja homofóbico. Exato. Você aí que... Enfim, é só não fazer, não precisa de lei. Exatamente. Ai, caramba. O sentido clássico, uma lei é simplesmente a institucionalização de algo do bem comum, né? Sim. Então, poxa, todo mundo sabe que não é legal roubar, todo mundo sabe que não é legal. Bom, vamos colocar isso num dispositivo para que as pessoas saibam que se elas cometerem esse tipo de coisa, haverá uma punição. E não uma ressocialização. Esse é outro ponto, mas aí isso não é para agora. Né? Mas ainda, nesse caso, até poderia ser, né? Porque já existe na lei a lei do... A gente vê não. Eu não vou falar a gente vê porque é assim. Você está matando uma pessoa. A lei já prevê que não é uma qualquer. Ela já dá uma colher de chá. Não é como se você tivesse... Já prevê que a mulher está numa situação vulnerável, já prevê que isso não é uma decisão fácil. Então já não é uma punição que é a mesma de você chegar num cara na rua, dar um tiro e apesar de eu achar, em certa medida, até pior. Né? Para mim são 2 pontos. Então, eu só não acho que é pior porque... primeiro tem a questão da consciência, você mata uma pessoa, né? A cultura hoje... exatamente. E segundo, tem um equívoco de consciência, de má formação, sei lá, espiritual, intelectual, tem etc. Exatamente isso. E acha que, ser contra o aborto não é que a gente é contra a pessoa que aborta. A gente tem que ter um entendimento de que às vezes a pessoa ela está realmente sob o efeito emocional forte, como várias outras coisas que a gente acaba cometendo e que são frutos da nossa incompreensão naquele momento até mesmo para a grande maioria é uma decisão muito foda, muito difícil. E é um peso. Para a grande maioria Tem assim, a socialite lá já que fez 18 anos. Para ela, tanto faz. Eu acho que... Então, aí eu vou Existem discordar. pessoas e pessoas. E tem um outro lance também que é o seguinte... A gente fica feliz. Já tem atenuante... A maldade já está mais... já tem atenuante penal para quando a mulher, por exemplo, está de TPM. Isso existe. Que ela tem uma questão dos hormônios. Até assassinato normal. Sim, exatamente. Agora, a mulher grávida também está passando por uma anomalia hormonal. Exato. Até crime passional tem uma tipo que o cara não está em pleno controle. Então, faz sentido que não seja tratado legalmente, se for para ser consistente com as leis atuais, da mesma forma. Né? Sim. Então, Não, mas o que eu falo, só para eu deixar claro aqui também, eu sempre falo, aliás, eu fiz um podcast, fiz de novo um vídeo agora recentemente, 5 mentiras sobre o aborto. Eu sempre falo isso. Não é para tacar pedra na pessoa que faz o aborto. Claro. Mas hoje a gente vive numa cultura em que, principalmente nos países em que o aborto é legalizado, como nos Estados Unidos... Em alguns estados. Hoje em alguns estados, mas até pouco tempo, antes do Roe versus Wade era o país inteiro. Era obrigatório. A Rússia também. A Rússia é um dos maiores. Aliás, foi a primeira a legalizar. Exato. Foi o primeiro país a legalizar oficialmente. Ou seja, nós não somos a favor de um país que gosta de matar seus bebês, tá? Só para vocês sacarem. E cuidado, hein? A mãe Rússia não é tão mãe assim. Não, então, mas o que eu quero dizer é assim, nessas culturas, o negócio está tão já... Isso é pesquisa, tá? Aquela moça que foi no Senado fala isso. Cada vez que o tempo passa mais nesses países em que está legalizado, mais as pessoas deixam de fazer porque, ai meu Deus, estou em perigo, eu não vou conseguir criar, e passa a ser quase um método contraceptivo. Sim. Por isso que eu quero dizer que nem toda
não é porque ela é má, é porque realmente o caldo cultural tá tão ruim, a propaganda foi tão bem feita, realmente o cara pensa no amontoado de célula e não pensa no tempo, né? Ela pensa naquele momento é um amontoado de célula, mas aquilo com certeza em 9 meses vai ser uma criança. Não tem, pode ser que sim, pode ser que não, vai ser. A gente até tem essa concepção de que a lei ela tem que emergir do que é culturalmente aceitável. Não? A lei tem que ser um reflexo da cultura do povo, né? Mas o contrário também ocorre. A legislação vigente, ela tem um efeito sobre a cultura. Sim, porque, claro. Esse é o ponto. Isso, a segurança até das relações sociais vem do fato de que você acha, ou pelo menos presume, que está todo mundo concordando com as mesmas regras. Né? Você consegue sentar com um desconhecido relativo para conversar, porque e conversar com ele de forma mais ou menos segura, porque você tem até, às vezes, segurança para falar uma coisa que vai deixar ele desconfortável, porque você presume que ele concorda que não é para xingar, não é para bater, etc. Então, se de uma hora para outra, aquela regra que é comum a todos, ela some, aquilo tem efeito psicológico sobre as pessoas. Claro. É assim no caso do aborto, é assim no caso das drogas, é assim... Basta ver o que essa sociedade tutelada por leis está fazendo com o país, que era um país que, cara, você sentava em qualquer mesa de bar e trocava ideia numa boa com qualquer pessoa de qualquer tipo, físico, social, racial, ideológico, cara, né? No almoço, no jantar, com gente que pensa totalmente diferente. Eles estão destruindo isso. Hoje a gente tava falando no almoço até de pessoas que a gente conhece que tem medo de, ainda bem que eu não sou solteiro porque eu não sei como chegar numa mulher hoje, porque se eu chegar e falar oi, pode ser acusado de assédio, de não sei o quê. Então, tem que tomar muito cuidado. Quando você concorda, quando uma sociedade concorda com algumas coisas, até para fazer piada é mais fácil. Isso, Porque se você fala uma coisa absurda, que todo mundo concorda, você fala assim, uma coisa muito errada, todo mundo sabe que está muito errado. Você fala, bom, isso só pode ser uma piada, né? Então, a piada, como qualquer coisa, é para interagir dentro desse universo que é humano, entendeu? E às vezes até para denunciar, né? Sim, não, a piada no sentido mais cultural de disseminação, mas eu digo no papo, na conversa. Sim, aquela piada mais... É uma piada de aproximação, né? Eu estava falando com um amigo meu, recebeu um comunicado da empresa que não pode mais falar o nome da pessoa no diminutivo. Ô Luizinho, não pode mais. Vitinho, entendeu? Eu chamo meu filho menor de Vitinho. De Vitinho, não. Então, se você estivesse menor na empresa, que maior que eu. E olha que bizarrice. E nesse caso, existe também uma consequência paralela, porque a consequência de matar o feto já é grave o suficiente, de matar a criança, que é o seguinte, quando você... parte do que aproxima culturalmente os brasileiros é essa proximidade com os valores cristãos. Que nem todo mundo é cristão, mas as pessoas concordam mais ou menos com os mesmos valores. E a partir do momento que você legaliza um negócio que vai frontalmente contra as concepções morais e religiosas que fundaram e formaram e formam ainda, de certa forma, a nossa sociedade, você criminaliza... Da forma como as legislações funcionam hoje em dia, em que tem esse lance de que, olha, a visão identitária sobre as relações de raça se tornou dominante no governo. Portanto, certas piadas são consideradas racismo, certas piadas são consideradas homofobia, transfobia, etc. São contra a democracia. Exatamente. Quando você legaliza esse negócio, você abre também uma brecha para, olha, pessoas que discordam disso e têm valores que não são compatíveis com essa nova ordem social em que o aborto é legalizado, elas podem ser criminalizadas também. Você pode efetivamente criminalizar a religião. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Quando você defende um trecho bíblico que fala que algo é pecado, nem vou falar aqui, todo mundo vai saber do que eu estou falando. Isso aqui é pecado. Você está sendo não sei o que fóbico, qualquer coisa fóbico. Então, assim, você não está falando, peguem aquele cara, matem, apedrejem. Não, você só está falando, isso aqui não é bom para sua vida. Cristo tem um negócio muito, muito peculiar sobre apedrejar pecadores, né? Exatamente. Tem até um pedacinho ali que ele fala diretamente sobre isso. E olha que doido, é bom enfatizar. Não, eu só ia falar que a questão maior, nesse caso ainda, que é uma das perguntas que eu ia fazer aqui, que é a maioria acachapante. Talvez seja uma das coisas que o Brasil mais concorde entre pessoas de espectros diferentes, sobre o
eu não sei qual é o último número, mas eu sei que está bem acima dos 70%, o que é, para qualquer assunto, uma coisa já alta. Na verdade, nas pesquisas mais recentes, menos de 10% das pessoas são a favor da legalização em todos os casos, que é o que a DPF está propondo. Então, não só isso tem um caráter muito totalitário, que abre margem para criminalização de religiões e de crenças. Tem até ministro, tem até político falando recentemente em rever versículos bíblicos, que é um negócio absurdo, né? Então, não só tem esse caráter, como isso é profundamente antidemocrático, porque o povo não quer isso, e é isso que estão votando sem passar pelos representantes do povo, inclusive, que foram eleitos por ele. O Congresso é que deveria legislar. Exatamente. E aí tem uma coisa mais, só para botar uma pimenta nesse assunto. Se a maioria das pessoas fosse a favor do em massa, qualquer um, você pode matar 3 pessoas por ano, vai. Sim. Se isso fosse uma coisa... Tudo bem o legislador falar, não, isso aí não, né? Mas, na dúvida, é sempre pro réu. Você tá... não sei, pode ser um amontoado de célula ou pode ser uma vida. Ninguém consegue dizer... A ciência, na verdade, já sabe que aquilo é uma vida. Mas eu tô sendo generoso com os abortistas e falar, ninguém sabe o que quer dizer, aonde começa a vida. Então, na dúvida, você não vai matar. E por que se todo mundo concorda com apedrejamento, assassinato, a gente vai ser contra? Porque existe uma lei natural, os 10 mandamentos, e dali você pode seguir, e sempre deu certo em todas as sociedades, né? Você segue mais ou menos aquilo ali. Não matarás funciona. Não é nenhuma questão de... não é nenhuma questão religiosa, né? Quando você faz aquilo, a própria Constituição americana durou bastante tempo funcionando ali, mais ou menos, claro, com todos os seus defeitos, tá? Não estou defendendo. Mas foi uma organização social que funcionou por um bom tempo, justamente porque se baseou nos 10 mandamentos. Então, assim, existe uma lei natural que se a gente seguir mais ou menos, vai... Então, não é esse o caso. Não o que eu quero dizer é que, às vezes, o ministro iluminado pode chegar e falar assim, não, mas o povo não sabe o que é bom para ele. É o que eles falam. É o que eles acham. É o que eles acham. E olha, e aí você vai ter que fazer uma escolha também. É o seguinte, você defende aí os valores da democracia e o caramba. A democracia é muito linda, o povo vai lá, vota e decide. Show! Então você vai ter que escolher se você defende os valores democráticos ou essa agenda específica. O que está acima na sua escala de valores? Porque muitas dessas pessoas que se dizem defensoras da democracia, na verdade, defendem os valores delas e a democracia quando concorda. Exatamente. Então é uma inconsistência muito grande. E fora que, olha, colocando a DPF de lado, todo mundo sabe que a gravidez, a partir do momento em que ela é detectável, você já tem um bebê com o tubo neural formado, ou seja, é o início do desenvolvimento do sistema nervoso e já tem um coração. Ponto, então, assim, né? Acabou. Então é o seguinte, mesmo que você não concorde que a vida começa na concepção, porque a partir do momento que você tem, olha, o espermatozoide ele é um gameta, o óvulo ele é um gameta. Cada um contém metade do DNA que seria necessário para formar um ser humano. A partir do momento que eles se juntam, você já tem o DNA completo e você deixa de ter um gameta e você tem um novo organismo humano em formação. E mais, o DNA desse organismo é diferente do DNA da mãe. Se você quer ser explicitamente cientificista, positivista, não sei o quê, você já consegue provar que ali já é um indivíduo fora do corpo. Não é um câncer que tem o mesmo DNA, só que é defeituoso. Não, é um DNA que... Isso, a gente não está falando de um ramo específico da ciência, a gente está falando das coisas que são um modelo padrão dentro da biologia, que está assim, em apostila de biologia acadêmica de base, para você entregar para a oitava série. Assim. É embriologia básica, isso. Para passar de ano. Exatamente. Agora, uma coisa que me surpreende muito, eu já tinha visto, mas você sabe como é que é a nossa turma, né? Às vezes eles exageram, fazem umas... Calma aí, deixa eu só fazer um adendo. E se para essas pessoas a embriologia básica não é suficiente para tomar decisão, essas pessoas que também se dizem defensoras da ciência, na verdade, não defendem a tomada de decisão baseada na ciência. Elas defendem a tomada de decisão baseada nos próprios valores. E nesse sentido, quem está insistindo nesse negócio de aborto da forma como está sendo apresentado, não é nem um pouco diferente do religioso que defende por motivos religiosos. Isso é religiosos. Religiosos em relação nessa dicotomia entre ciência e valores morais. Isso. Está sendo tanto uma questão de
de dogma, quanto religioso, quanto científico, no caso. É moral. Não moral. tem, a gente consegue explicar, é isso que eu gosto sempre de falar. Eu consigo explicar em termos completamente filosóficos, científicos e morais, tirando totalmente a religião. Se bem que não dá para falar em moral sem religião, mas isso é assunto para outra coisa. Mas em termos éticos, vamos falar assim, morais e filosóficos, tirando, sem citar uma linha da Bíblia, eu consigo falar que é assassinato. Sim. Então não me vem com esse papinho. Não, mas assim, em 2023, a gente levar a sério galera que fica se exaltando por ser científico, é brincadeira, né? São as mesmas pessoas que acham que ninguém nasce homem ou mulher, entendeu? Cara, essa que é a ciência deles diz. É uma ciência totalmente enviesada pro padrão, né, que eles querem pro mundo. Então isso aí não vou levar... É uma nova religião, né? E assim, não tem como também separar, mesmo numa questão puramente biológica, é um assassinato, enfim, evidente, né? Não tem... Mas assim, pra gente, a vida é algo sagrado. Por quê? Porque a gente tem uma concepção cristã, religiosa, enfim, não precisa ser necessariamente cristão. Eu acredito que as outras religiões também têm de valorizar Eu tô para conhecer um hinduísta que apoia assassinato irrestrito. Um budista, um espírita. Porque a gente sabe que a vida humana, ela não é só carnal, só material, ela tem outra coisa. E você amputar isso logo de cara, você não permitir que algo possa se desenvolver em todas as suas potencialidades, é um crime espiritual, além de ser um crime biológico, entendeu? Sim. Ou seja, é muito maior, muito mais grave. Não estou condenando a pessoa que faz. Volto a insistir, porque isso é o lado humano que a gente tem que ter de compaixão. De acolher. Né? De compaixão com o cara. Muitas vezes falta justamente isso, falar, cara, existe uma opção. Existe uma opção fora disso. Você pode entregar para as igrejas, tanto cristãs, católicas quanto protestantes, elas acolhem, fazem doação. A doação, uma coisa que a gente poderia estar discutindo agora, por exemplo, é facilitar a doação no Brasil. A adoção, né? A adoção. O que eu falo? Doação. Vai dando aí. Vai fazer uma doação mesmo. A adoção. A adoção no Brasil. Por quê? Muitas vezes eu vi até a galera falando, o cara foi lá na África adotar um filho, não sei o quê. Mas a gente sabe de pessoas próximas que é porque é muito mais fácil. É muito mais fácil legalmente, não vai lá menos burocrático. Não é para sequestrar. A Jojo Todinho, eu acho que foi para África, não foi? Não teve um... Foi. E aí todo mundo, é só para fazer, porque para falar que adotou um africano. Não, porque aqui a linha de adoção é muito difícil. Inclusive, salvo engano, nem tem fila direito de criança. Tem fila de pais querendo adotar e criança de menos. Não sei quem é que mandou um número nos Estados Unidos, que a coisa era assim, tem o dobro. Tem 2 milhões de abortos no ano de, 2020. E tem, ao contrário, 1 milhão de abortos e tem 2 milhões de pessoas na fila de adoção. Então... Quer dizer, essa conta não está fechando. Mas os caras são tão cínicos que eles falam assim, mas sabe o que é? A gravidez também é um trauma para a mulher. Ela não pode passar... Imagina ela passar por isso. Ela pode fazer uma escolha de transar sem proteção, ou até com proteção, sabendo que tem 98% de chance de dar certo, mas tem 2% de dar errado. Se você fez o negócio, você está correndo risco. E aí não pode arcar com as consequências disso. Mesmo que você não vá arcar com as consequências completas, que seria criar o filho. Exato. Nem a consequência mínima, que é assim, aguenta aí, eu tenho filho. Entendeu? Por mais, eu não estou também chegando e falando, que filha da mãe. É isso, é sempre bom a gente deixar claro, porque também acontece muito dos caras começarem a jogar pedra numa mulher que está no meio de uma guerra de informação e, numa situação vulnerável. Às vezes com 16 anos, às vezes com 13, aqui no Brasil chega 10, a gente já teve casos. E também é bom pontuar. Eu sou contra em qualquer situação, mas existem casos os caras pegam a exceção da exceção da exceção para colocar, vamos legislar. E também... E olha, tem primeiro, se a pessoa diz que ela se importa... tanta coisa, né? Se ela se importa, se ela diz que se importa com a criança, olha, tem aí os números da adoção, e especificamente no Brasil, para dizer que a coisa não é desse jeito, né? Teria como a coisa funcionar com as pessoas tendo os filhos e as crianças sendo adotadas. Sim. Né?
Se diz que se importa com porque é um trauma passar pela gravidez, novamente, o aborto também é extremamente traumático. Tem mulher, inclusive, que às vezes ela tem as convicções dela e ela vai lá, aborta, e quando ela vê o resultado... Sim. Não, às vezes 20 anos depois. Inclusive, eu conheci pessoalmente, normalmente, quando os militantes que ainda estão escutando ouvem a gente falando, pensam, é um monte de homem religioso, os que têm boa vontade, né? É um monte de homem religioso que não conhece as realidades da mulher. Eu vou dizer um negócio. Eu dividi aluguel com o pessoal da pá virada muito esquisito por muito tempo. Uma das pessoas que transitava pela casa era... se considerava um homem trans, ou seja, uma pessoa do sexo designado feminino que faz terapia hormonal e performa masculino na sociedade. Essa pessoa vivia entrando e saindo de casa, às vezes dormia lá e tal, não sei o quê. Em algum momento, ela sumiu. Ela falou, vou pra Santos, que eu moro em Santos. Não é o Eric, tá? Eu ia ficar espantado, porque ele é uma moça que parece um homem mesmo, se for o caso. Não. Inclusive teve filho. É um milagre. Nem precisou de muito, né? Pra aparecer homem. Foi pra Santos. Ele falou, eu vou ficar lá não sei quanto tempo. E de repente essa pessoa, ela começou, assim, a adiar o tempo que ela ficava lá. Ele falou, cara, aconteceu alguma coisa, não respondia mais mensagem, não sei o quê. E aí foi um dia que teve um quebra-pau na casa, uma brigaiada e etc. E essa pessoa, ela desceu, pegou um elevador e ficou lá embaixo. Ela já tinha voltado, depois desse período que ela foi para Santos, voltou, ela estava meio estranha, desceu, estava lá embaixo. Aí alguém desceu para ver o que tinha acontecido, disse que ela estava no meio da rua, essa pessoa, rasgando um papel e queimando e chorando muito. O papel era um laudo de um aborto que ela tinha cometido, essa pessoa. Ou seja, estava totalmente engajada, olha, né? Não é uma pessoa cristã, conservadora, não. É uma pessoa que se considera trans, que faz terapia hormonal, que inclusive hoje em dia está infértil por conta dos hormônios que toma, etc. Que é pró-aborto e que fez e que estava arrasada. E quando essa pessoa subiu, né, e assim, eu não era cristão, mas eu já era radicalmente contra eu tinha uma justificativa baseada, completamente secular e esquisita, baseada na lei de propriedade. Mas, e ela subiu, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar, tá tudo certo? Ela não conseguia falar, eu só dei um abraço nela, ficou ali, quieta, e depois foi pro canto dela. Então, assim, é uma coisa que a gente vê, tá bom, essa é uma pessoa, mas a gente conhece casos de diversas pessoas que têm experiências traumáticas. E vou dizer, eu conheço gente que tirou verruga, eu conheço gente que fez um monte de operação e a pessoa esquece em um mês o que fez. Sim. Eu já conheci várias mulheres que com 40 anos depois falam, eu tive um filho que... É uma coisa que fica marcado na vida da pessoa, não é? Ou seja, ela, no fundo, ela sabe o que fez. E é uma pena, porque, os abortistas no mundo inteiro, eles querem proibir mulheres de ouvir o coração. Caraca, ouve se você decidir que não quer. Por que essa tara pela morte? Porque, se ela eles mesmos falam, não, é uma situação difícil, ninguém quer o aborto, mas não quer fazer ela ouvir o coração, não quer mostrar o ultrassom, não quer, ou seja, você quer assim, cara, você é um... Esse tipo de gente é que não tem conversa, na base do tapa. Não, eu acho que até existe estatística mesmo, que mostra que a maior parte das pessoas que, quando elas entram, elas entram em contato com o material que mostra, olha, como é que é o bebê lá dentro, o coração batendo, etc. Desistem. Bom, se elas virem como são os processos de aborto, vão desistir. Aí é pior, também, né? Que a criança, ela grita, né? Tem um grito silencioso. Tem, pesado. É uma coisa pesada. E aí, vamos às justificativas morais, que eu acho que a gente já... Não, só mais um exemplo. Eu trabalhei durante muito tempo em telemarketing, cara. Telemarketing é uma fauna absolutamente variada. E, se a gente das realidades mais... cidade de Tiradentes, não sei o quê. E, cara, era uma coisa assim... uma coisa que é impensável. Na maioria da cabeça dessas meninas, eu já estava meio virando de direita, assim, estava querendo saber dessas coisas. Cara, mas é impensável. E muitas delas falam que a bênção
que elas tiveram na vida, eu tenho filha. Fala, puta, se eu não tivesse tido minha filha, eu tava hoje totalmente perdida, não sei o quê, isso é meu filho, mas não sei o quê. Cara, é o oposto. Isso é uma pesquisa então, que eu gosto. Justificativa de que isso atrapalha a vida da mulher que é pobre, quer dizer, é uma mentira. Minha mãe engravidou com 17 para 18 anos. Ela me teve muito jovem, né? Era casada. Meu pai estava por lá ainda, graças a Deus, porque meu pai não é um canalha, e meu pai, inclusive, é um ótimo homem. E aí eles se divorciaram. A minha mãe, olha, nenhum dos dois, os dois moravam num bairro muito periférico de Campinas, quem é de Campinas sabe, né? Que você tem ali aquele pedaço da PUC na John Boy e depois você tem pra lá um bocado de bairro muito distante do centro, né? Moravam lá no Florense, né? Pra quem possa interessar. A quem possa interessar. A quem interessar, os meus biógrafos, futuros biógrafos. Então, moravam lá pra longe. Ninguém tinha assim, nenhum dos dois tinha onde cair morto. Meu pai trabalhava bastante, conseguiu até alguma condição de vida um pouquinho melhor, mas aí se divorciaram. A minha mãe, ela vivia endividada. Ela vivia, assim, desesperada com as finanças, mesmo recebendo pensão e tal. Algumas coisas porque ela gastava alguma coisa a mais e tal. Enfim. Sim, mas o lance e eu lembro dela me falando, ela falou, olha, eu só não desisti porque eu sabia que tinha você. E olha, e é o seguinte, meu pai pagava pensão na distância. Se a minha mãe morresse, eu iria morar com meu pai. Eu não ia morrer. Mas ela falava, não, eu sou mãe. Eu sou mãe desse menino e eu, enquanto mãe desse menino, tenho esse dever aqui. E aquilo deu forças. Então sim. Não, eu vou mais longe. Se você fala assim, mas ele vai virar um menino de rua, ou seja, se a vida de um menino de rua não é digna, então você matar um menino de rua também tudo bem. A chacina da Candelária, você não era nascido, eu acho. Mas a chacina da Candelária, então, é justificado? Porque a vida é digna de qualquer jeito. O cara pode ter a chance de sair de lá. Mas isso também são sempre são os preconceitos. Os extremos. Porque não é sempre. A maior, cara, eu não sei. Não moral, tem números, cara, porque essa galera mente e não tem os números exatos. Mas eu tenho certeza que a grande maioria dos, por exemplo, no Brasil, é de classe média alta, de menina que, não vou fazer porque... Exato. Porque a faculdade, porque não sei o que. E outro dia eu estava conversando com a minha senhora, nós somos mais velhos já, né? Já o segundo casamento, eu e minha senhora. E a gente estava falando, mas ter filho agora ia ser, né? Como católicos temos que ser abertos à vida. E a gente falou, ter filho agora ia ser punk, não sei o que. Aí eu falei, o que poderia acontecer? Sei lá, ela ter que sair do emprego, ou eu, sei lá, alguma coisa assim. Aí eu falei, você trocaria o seu emprego pelo Theo? Nunca. Essa é uma pesquisa. O filho dela, mais velho. Eu vi nascer. Que você viu fazer, tem um amante. O Theo é o amante. Não é. É o filho. Mas eu queria ver essa pesquisa, porque eu tenho certeza qual é o resultado. É assim, quantas mulheres que pensaram em fazer o aborto e desistiram se arrependeram? Trocariam, exatamente. Zero. Eu tenho certeza. A não ser que seja psicopata, né? Que pode acontecer. Mas assim, Em geral, é sempre riquinha, sempre elitezinha culpada de esquerda, querendo impor seus padrões medíocres para um dos argumentos pobres. Que os abortistas usam é justamente só a classe média alta faz porque tem acesso a clínicas mais bacaninhas, mesmo que clandestinas. E os pobres não têm. Então, os pobres ficam... Ou seja, é quase eugenismo, né? Fala assim, aí o pobre fica tendo filho pra caramba aí por causa de vocês. Porque vocês não querem deixar os filhos. Inclusive, olha que coisa engraçada. Pra você ver que isso é uma enganação diabólica. Porque se você for ser um materialista desgraçado que não tem escrúpulos morais... Pense do ponto de vista do esquerdista. Se a maior parte dos pobres e analfabetos, etc., votam pela esquerda, não seria do interesse eleitoral desses políticos e dessas pessoas que nascessem mais pobres para votar mais para eles? Até por uma questão utilitarista. E pior, olha, olhando do ponto de vista da visão feminista, de que o patriarcado desmerece a mulher e etc, etc, etc. Olha, se o patriarcado desmerece a mulher e a vida da mulher vale menos pro homem machista, pra sociedade machista do que a do homem, então... legalizando os seus abortos, né? Provavelmente, dentro de um patriarcado, inclusive existem casos em que isso aconteceu em países que estavam praticando controle populacional, a maior parte dos mortos vão ser meninas. Então, e não só isso, provavelmente serão meninas negras dentro da cosmovisão progressista. É isso aí. E existem até mesmo casos de, a gente conhece o NSSM 200, né, que é o Kissinger Report, em que países mais desenvolvidos, nesse caso específico os Estados Unidos, utilizam a promoção da
em países estrangeiros subdesenvolvidos com a forma de controle populacional para que esses países não ameacem a hegemonia americana. Então, nesse caso, a defesa do aborto é também uma defesa de uma política imperialista e eugenista. Quem mais? Companheiro! Quem era o cara mais eugenista? Nem podemos falar o nome dele aqui. Ninguém mais, ninguém menos do que Adobe Reader. Adobe Reader. Adorava um PDF. Mas aí é que tá. A gente tem falado bastante também em outros vídeos aqui sobre o neomalthusianismo. Que não é tão neo assim, né? Porque vem desde Malthus, o pessoal não deixou de acreditar nele. Que é o seguinte, o planeta ele não consegue viver com esse crescimento populacional, então temos que diminuir. Só que nunca diminuir a família deles, né? Sim. Sempre a família dos outros. E aí, a gente entra na Agenda 2030. Uma coisa que nessa pesquisa que eu fiz recentemente sobre essa lei, eu ia falar isso há um tempão agora. Os nossos amigos da direita, principalmente, tendem a fazer umas coisas umas colagens, principalmente no Twitter, né? Sim. Umas coisas assim, que é meio hiperbólico, né? Sim. Então, eu já tinha visto algumas vezes uma lei no STF. Pode falar ainda? Pode. E embaixo, assim, o que da Agenda 2030 a gente está contemplando nessa lei? Como se a Agenda 2030 fosse uma coisa que eles tivessem que contemplar. Sim. E estava embaixo. Eu fui no site oficial e aquilo está no site oficial. Você encontra, quando você entra no site do tribunal, você vê lá, perguntar ADPF 442, eu acho, não lembro o número. Aí vai estar lá, e aí quando você entra, embaixo está assim, metas da Agenda 2030, direitos reprodutivos, direitos da mulher. Cara, isso a nossa lei não pode estar submetida a uma lei internacional. Sim. Ou seja, nós não temos mais soberania. Ataque à soberania. Primeiro, o Congresso não está legislando, quem está legislando é o tribunal. E o tribunal está legislando sob a tutela de uma lei maior que internacional que ninguém assinou, ninguém votou. De uma lei não. É uma diretriz. É de uma agenda. De uma diretriz, de uma recomendação. Ou seja, o projeto de país não vem da gente, o Brasil não tem que fazer o seu projeto de país. Esses caras não dizem que defendem a democracia? Democracia, assim, sem soberania. Não vem com esse papo de soberania. Democracia para mim, tirania para você. Não, é democracia. Vocês vão saber que povo que está escolhendo, não o nosso. Certamente não é. É algum povo que escolhe. Então, isso... enfim... então é isso. Já podemos passar para questões morais. Moral. Demorou Tem questões morais. Tem dois, e se ficar muito longo, vocês dizem, porque essas coisas não tem como ser rápido. É coisa de princípio primeiro. Né? Então, normalmente a gente parte dessas questões, até para não precisar entrar no âmbito religioso, a gente parte do realismo moral, que é como se fosse a moralidade que todo mundo acredita mesmo. Né? E ninguém... É muito difícil você sair do realismo moral, né? Que é essa noção de que, olhando para a realidade, você percebe certas características na forma das coisas que indicam o fim último delas. E sabendo o fim último delas, você sabe como utilizá-las corretamente e moralmente. Né? Então, o exemplo que a gente deu agora, há alguns programas atrás, da comida. Né? Para que serve a alimentação? Né? Você sabe que a alimentação serve para nutrir o corpo. Né? E nutrindo o corpo, ela tem um dos efeitos comuns, como um dos efeitos acidentais, o prazer. Né? Então, olha, legal, o seu corpo sente prazer quando você se alimenta e ele é bem nutrido. Quando você se alimenta por prazer, ao invés de se alimentar segundo o fim último da alimentação, somente pelo prazer, você come muito, e aí, de repente... E aí seu corpo... Já viu, né? Seu corpo perde as funções... Exato. Perde as funções, né? Que ele também do seu fim último, né? Exatamente. E muitas vezes o cara até se desnutre, porque ele come demais, vomita, passa mal. Então, quando você age de acordo... quando você não age de acordo com o fim último correto das coisas, você age de maneira imoral, você às vezes tem consequências que são opostas, né, a esse fim último. Você gostaria. Exatamente. Olha, agora, o que é o ato sexual? Por que é que você sente prazer quando você faz sexo? No mesmo caso. Né? É muito parecido com a alimentação. Você sente prazer porque Deus, ou a biologia, que é o Deus deles lá,
quis que você falasse assim, bom, vocês precisam se procriar para sobreviver. Então, exatamente. Ninguém ficaria pelado e faria aquelas posições se não tivesse algum prazer. Alguma recompensa no final, né? Alguma recompensa. O Olavo falava, eu não sei como é que as mulheres deixam a gente fazer isso. Se eu visse um pênis e eu fosse uma mulher, eu jamais deixaria aquilo entrar em mim. É verdade. Negócio esquisito, né? É uma coisa balançando. E o ponto Não pode ser normal. inclusive, existe uma outra dimensão para além da imediatamente reprodutiva, mas que é, assim, é inextricável dela, que é a união do masculino e do feminino. Olha, o homem, quando ele olha para a mulher, ele percebe que a mulher é algo que ele não é. A mulher, quando olha para o homem, percebe que ele é algo que ele não é. E eles percebem que há uma certa complementariedade até em questão física, mental, em questão de temperamento. Sim, se você pega até em termos tradicionais, assim, mais longe do cristianismo, né? O homem, ele é visto normalmente como seco e quente, a mulher como fria e molhada. Tem a relação simbólica. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Mas a ligação entre frio e calor. Pra fora e pra dentro. Um transborda, o outro recebe. Claudinho e Bochecha. Zezé de Camargo e Luciano. Por aí é de abrir, outra é de armar. A chave é a fechadura. É isso aí. Então, você percebe que há ali a união. Então, você tem, primeiro, duas coisas. A união e a procriação. Né? Normalmente, quando se pratica o sexo casual, e isso tem como consequência o prazer. Né? Quando você pratica o sexo casual pelo prazer, você pratica o sexo casual como fim último, você não tem nem a união e nem a procriação. Né? Ou seja, você está amputando os dois fins últimos que se percebe pela forma da coisa, que é o que é para ser feito. E agora, olha que curioso. Mas é gostosinho, né? É legal. Então, esse é o problema. Comer um rocambole, comer 7 pedaços reserva de pizza o meu direito, também. reserva me manter em silêncio. Não, mas a gente sabe. Mas não, exato. Eu nem questiono. Pois eu sei que é errado. Sim. Faço errado. Faço mal que não quero, né? Exato, mas eu tenho que saber. Não adianta eu me revoltar, achar, nossa, porque é uma imposição de Deus. Cara, Deus sabe mais que eu. Não sou eu. O pessoal do amor livre, os apologistas do amor livre, vão dizer, inclusive, que não, mas veja bem, você pode ter relações com múltiplas pessoas e você vai se ligar a mais pessoas. Olha, se fosse assim, uma das maiores dificuldades dessas pessoas não seria o tal do desapego. Claro. Porque as pessoas elas fazem um esforço tremendo para se envolver sexualmente com os outros sem se apegar. E eventualmente conseguem. Mas assim... não, é o contrário. Se fosse o caso, toda a suruba ia acabar virando uma grande comunidade. Exato. Né? Exatamente. Assim. E os hippies ao mesmo tempo, os hippies conseguiram. Eles estavam querendo se apegar. Tem uma questão muito interessante aí, que você não vê essa coisa o cara tem um relacionamento aberto e aí essa coisa dura eternamente, ou como o Sartre e a Simone de Beauvoir, que ela no final falou que era infeliz e não sei o que, até, mas por fora parecia, nossa, que legal. Sim, era muito legal. Ele agora, você vê as alunas lá, agora, ela levar umas bolachas de vez em quando. Agora, você vê muito. É que isso não é, né? A mídia não mostra e tal. Só Hollywood mostrava isso até pouco tempo, não mostra mais. Mas você vê muito velhinho que fala assim, ela foi... Às vezes no Instagram passa uns negócios, fica chorando. Essa mulher foi o amor da minha vida, agora eu tô viúvo aqui, tô só esperando pra encontrar com ela de novo. Tem um vídeo belíssimo do Milton Neves. Milton Neves, porra, quase chorar, de chorar. Ele mesmo, eu choro, porque ele chora que nem criança. Ele fala, cara, foi meu primeiro namorado, Aí você fala, realmente, os homens são todos os filhos da puta. Ainda mais homem que gosta de futebol. Que gosta de futebol, né? Que vive antigo, da moda antiga. Cara, é lindo. E realmente, e cara, como ele tá cheio de... E aí você vê isso. Então, assim, observa a realidade. Não funciona essa coisa de múltiplos. Agora, isso funciona. E a vítima nem sempre, desse século, por incrível, é a mulher. Por mais que ela esteja sendo... Não, a mulher... Porque ela é quem está recebendo. Ela é a maior vítima, por quê? Porque você pega tanto as casadas quanto as solteiras, elas estão absolutamente frustradas. No geral. Eu estava vendo até marquei, depois eu vou passar para vocês. Uma psiquiatra falando, cara, isso aqui, o que eu vou falar é um dado científico do meu consultório. 90% das mulheres que vão lá, elas estão insatisfeitas porque elas acham que o marido delas, é o problema da vida delas.
E ela falou, 90% dos homens que vêm, eles falam, pô, eu acho que eu tô falhando com a minha mulher. O problema sou eu, né? E olha... Entendeu? Ou seja, quer dizer, elas não estão sendo suporte para aquele homem, né? E porque ele não tá conseguindo... elas foram, enfiaram na cabeça delas que elas têm uma liberdade. Você tá falando da mulher moderna. Cara, eu duvido que a tua mãe tinha algum problema com o teu pai com a tua mãe, né? Nesse sentido, Tinha problemas, todos tinham, claro. evidente, mas não era um problema de falar, nossa, a minha vida é uma frustração porque por causa dele ou por causa... Pelo contrário, porque eu não era consigo, realizada justamente por isso. Era apoiada, né? Então, e aí virou esse negócio absolutamente sem sentido para ambos os lados. E as mulheres solteiras também, por quê? Porque os caras que estão solteiros estão vendo a facilidade que é. Você fala, cara... E ela se sente um objeto. Ela acaba se sentindo um objeto. E ela não fica interessante. Ela fica cada vez mais montada, mais não sei o quê, e desinteressante ao extremo. Você consegue conversar meia hora com uma mulher dessas antes de cair no sono, né? É muito triste, né? Entendeu? Mas então, por quê? Agora... Porque o grande discurso, eu acho que se você olhar isso mais para longe ainda, qual é o grande problema? O discurso do século XX foi assim, mulheres, sejam como os homens. Não foi assim, mulheres, sejam mais mulheres. Se rebaixem. Sejam mais mulheres. O que vocês fazem de melhor? O que vocês fazem que os homens não fazem? O que vocês têm que eles não têm? Qual é a diferença? Vocês têm peitinhos, pô, é mó legal ficar brincando. Bom, eu também tô quase. Mas aí nesse ponto foi bom, porque mostraram bastante. Não, mas falando sério, o que vocês têm? Vocês têm a capacidade de nutrir uma vida que hoje as feministas estão gritando contra isso, estão felizes com bonecas ensanguentadas no meio. Cara, isso é negar a própria natureza. É um mal. E olha, pior que isso. Negar, é mal. Mulheres, olha, vocês sejam mais como homens. E o que foi dado, o comando que foi dado aos homens, os homens eles sejam mais sensíveis. Não. E homens são muito bons em interpretar as coisas literalmente e fazer. Né? Inclusive, isso é um problema até para as mulheres normalmente. Foi, tratem-nas mais como homens. E olha a merda que deu. Porque o cara, se ele começar a tratar a mulher exatamente como ele trata o brother dele, se a gente começar a tratar a mulher como a gente se trata entre si aqui, a gente vai preso. Então, assim, isso dá problema, porque, novamente, lembra, o homem, ele entrega e a mulher normalmente recebe, olhando do ponto de vista tradicional. E o que o homem está entregando para a mulher, porque foi instruído a fazer, é problemático para a mulher. Ela não gosta desse negócio e tá dando problema. É lógico que tá. Né? É evidente. E agora, voltando, olha, esse lance da liberdade, você é livre, você é livre, você é livre. Como a gente mostrou, o fim último do ato sexual está dado. Né? A forma moral de se utilizar do sexo é essa. O que acontece quando você começa a fazer de forma moral, a gente já explorou. Agora, o ponto é o seguinte, a mulher ela é livre, o homem é livre, ele pode fazer imoralidades. Mas o ponto é o seguinte, não se pode esquecer que uma das consequências daquele ato é esse. É uma das consequências possíveis. Então você, empoderado, com toda a sua liberdade, também tem que saber que você tem consequências para os seus atos. Né? É o que falam. Eu falo, não, a liberdade de expressão, mas tem consequência o que você fala. Bom, pois bem, tá bom, liberdade sexual, mas há consequências para os seus atos sexuais. Exato. Levando... Não são só as palavras que têm consequências. Ainda que, não, mas eu me cuidei, mas deu... Bom, é uma consequência que você sabe que no tinha uma escopo. chance. Cara, enfim. E tá no escopo. E assim... o que eu acho interessante do nosso tempo é isso. Quando você fala uma coisa do tipo, olha, isso é bom, isso é melhor para você. As pessoas, você quer me impor um estilo de vida? Não, você tem a liberdade de não fazer o que eu tô te falando. Eu só estou dizendo, isso é melhor para você. Você pode não me ouvir? Pode. Daqui a 50 anos a gente conversa de novo e você vê se o que você fez... Eu posso estar errado também. Sim. Mas, então, assim, essa coisa... Mas para quê? Para controlar o discurso. É simplesmente para controlar. Porque isso só serve para um lado. O que eles falam nunca é imposição. É só assim, estamos falando, homens podem ser mulheres, mas a gente não pode falar. Não tem nada mais impositivo do que... Então, justamente sobre essa falsa ideia de que... A opinião de meia dúzia de... Sobre essa falsa ideia de que é opressão, de que a gente oprime, né, de que determinado grupo oprime outro, você faz o quê? Você cria uma lei para impedir... Oprimir o grupo que seria o opressor. Para impedir o grupo de falar, impedir o grupo de se manifestar. Ou seja, você está fazendo exatamente aquilo em cima de algo que é só sugerido. E aí a gente chega em absurdos como a lei
as leis naturalistas. Então hoje você pega um ovo de da lei tartaruga. natural. Isso é clássico, mas clássico. eu vou repetir, a gente vai repetir vários clichês aqui desse assunto. Um ovo de tartaruga, você já olha para aquilo e fala, bom, aquilo pode ser uma tartaruga. Aquilo já é uma tartaruga em potencial. Mas um ovo de pessoa não é nem um ovo de pessoa, né? Um embrião, que é o... E pior, o ovo de pessoa, o embrião, eu estou fazendo uma... Como é que é? Analogia, obviamente. O embrião, ele não precisa de nada especial para crescer. O ovo precisa ser chocado, precisa de não sei o quê. O embrião tá lá, acabou. Você só precisa não atrapalhar. Tem um predador natural, o ovo, né? O predador, exatamente, E assim, claro, pode ocorrer aborto espontâneo, tudo isso. Ninguém tá, mas se você deixar a coisa correr naturalmente, vai nascer uma pessoa. Exato. Então, não tem nenhum argumento. Você sabe que esse é um dos assuntos... Poderia se dizer... É o seguinte, fala, olha, tá bom, os meus atos têm consequências, eu estava ciente disso. Mas da mesma forma, quando uma pessoa vai andar de skate, ela tem ciência que ela pode quebrar a perna. Mas ela pode tratar a perna quebrada do mesmo jeito que eu posso tratar a minha gravidez, como se fosse uma doença, forma que me bem entender. Mas o ponto é o seguinte, novamente, não é só o seu corpo que está em jogo. Claro. Né? É um outro ser humano, é um outro ser vivo. Mas e é o ser humano, e é o que eu falei até no vídeo, eu falei, até o recém-nascido, ele consegue se defender chorando. Sim. Ele vai berrar que nem um desgraçado se você tentar matar ele. Dentro da barriga, nem isso. O feto não consegue. É a coisa mais indefesa possível. Covarde. Ou seja, é o assassinato mais covarde. E olha, quando você admite esse tipo de coisa, você tá logo de cara, e você coloca isso na lei, você tá abrindo um precedente legal pro desprezo da vida humana. E isso pode ter as piores consequências. E pior, se você faz isso por um motivo utilitário, como tem certos países aí que começaram a abortar a criança com síndrome de Down. Daqui a pouco é Asperger, daqui a pouco é não sei o quê, daqui a pouco é problema respiratório. E aí, o que essas pessoas estão fazendo, essas que são defensoras das minorias, dos neurodivergentes... A Islândia é assim. Quer país menos miscigenado do que a Islândia? Quer dizer, a esquerda está defendendo coisas que estão sendo praticadas num lugar que todo mundo é ultra-ariano. E o pior, em defesa das minorias, dos neurodivergentes, da diversidade. Exato. Cadê? Exato. Dizer, essa desculpinha não cola. Então esse, como eu estava falando, esse é um dos assuntos que para mim são mais fáceis de defender. Os caras não entendem ou porque não querem ou porque são sacanas mesmo. É mal mesmo, é a maldade. E eu acho que muita gente é porque tá perdido nesse meio. Porque, cara, foi contaminado pela cultura pop. A cultura pop história, é um problema, né, cara? Você vai acreditar em nós, ou na Globo, no SBT, na ONU, no presidente, no não sei o quê. Eu lhe digo, eu tenho uma dobradinha. Você vai acreditar na moralidade da Globo, do SBT, do Biden e do cara que for do Aristóteles. Não. Aí a gente tá melhor. Então não somos nós. Eu sei, mas é que muitas vezes pro cara, o cara que não tá prestando atenção nas coisas, o cara fala, uns caras na internet aí, os direitistas, não só nós, porque a gente nem é direitista, a gente é cristão. A gente é duguinista. É isso, quarta teoria política. A gente é da mamãe. A gente é da mamãe. 4 mesmo? A gente é da mamãe do céu e do papai do céu. Mas a questão é, os caras... Isso não está na grande... Essa discussão que a gente está tendo aqui não está na Globo News. Não. Essa discussão que está aqui... Ao contrário, estão falando... Quando tocam no assunto Tem um vídeo medonho de um cara que é medonho, que, já nasceu abortado, né? O problema é que esses caras todos que se defendem, eles já são abortados, né? Nasceram sem nenhum talento, sem nenhuma graça, sem nenhuma beleza, sem nenhum encanto. Quer dizer, um sujeito que vive uma vida dessa, é evidente que ele vai defender o fim de todas as vidas. A morte. A morte. O cara não tem vida, velho. E aí o cara defende isso, faz um argumento medíocre. E todas essas coisas, olha, da liberdade sexual pra frente, a gravidez indesejada, o pai ausente, etc, etc. Todas essas coisas são consequências diretas da liberdade sexual, da liberalização sexual. Claro. Então você vê que, olha, na raiz de tudo tem uma leniência a um pecado. E esse é um pecado a mais. Né? E agora, eu não sei se a gente pode entrar nisso já, que é o caso do estupro. Porque eu tenho
Ó, o melhor argumento que eu já vi, que é assim, olha, mas tá bom, você tá falando isso tomando como pressuposto a liberdade da pessoa escolher fazer sexo ou não. Né? Mas, no caso do estupro não tem liberdade. Não tem a liberdade. Para mim é mais difícil de defender mesmo. Eu também acho. O melhor argumento que eu já ouvi em relação a isso é o seguinte, o argumento do violinista. Não sei se vocês conhecem. Não. O argumento do violinista diz o seguinte, é uma analogia, né? E normalmente analogias nesses casos são boas para você explicitar certas contradições. Que é um argumento próprio. Que é o argumento do violinista, que é o seguinte, imagina que a mulher está andando na rua, imagina que tem um violinista, ele é o melhor violinista do mundo, né? E ele está com uma doença terrível e que ele precisa, para não morrer, de uma transfusão de sangue, de ficar ligado a uma outra pessoa que seja compatível com ele por 9 meses, para ele se curar dessa doença, o violinista. E aí as pessoas estão naquele desespero e precisa ser um negócio imediato, assim, se não pegar uma pessoa em 20 minutos, o cara morre. Os caras saem correndo, acham uma mulher que eles sabem que é compatível, dão uma na nuca da mulher, desmaiam ela, levam ela lá, ligam ela no violinista, sem a escolha dela. Essa mulher, ela pode levantar e ir embora? Ela pode escolher largar o violinista e deixar ele morrer? Ela tem algum dever moral para com a vida do violinista? Olha, a resposta, a mim parece que não. Eu também tendo a achar que não. Seria muito virtuoso da parte dela, muito legal ela consentir com o negócio dele, fazer esse sacrifício por ele. Ela vai perder 9 meses da vida dela, afinal de contas, cuidando daquele violinista. Então, assim, mesmo que ela o deixe sair depois, da mesma forma que uma mulher, que ela vá dar o filho para adoção depois. O ponto aí é o seguinte, isso é um problema, isso valeria perfeitamente para a gravidez se não fosse por um fator, e é por isso que eu trouxe uma quase fundamentação do realismo moral anteriormente, que é o seguinte, que não é bem uma fundamentação, se fosse uma fundamentação, eu ia ficar 40 minutos falando aqui. Segue. Porque é o seguinte, o bebê, o feto, o ser humano em formação que está ali, ele está num lugar muito específico do corpo da mulher, que é o útero. E o útero é o único órgão do corpo feminino que não é feito para a mulher. O pulmão serve para respirar e para trazer oxigênio, todos os órgãos têm funções definidas. O útero é o único órgão feminino que é feito para outro. O útero é desde o início feito para o bebê. E o bebê está no lugar que pertence a ele. Então, e assim, isso se mostra assim, plenamente quando você olha para o fato de que mulheres quando engravidam, o útero começa a dar defeito, começa a menstruar. Todos esses são efeitos práticos da não utilização do útero. Então, do ponto de vista do realismo, a decisão do que fazer com o útero não é sua, porque ele não foi feito para você. Ele foi feito para outro. E nesse sentido, veja como isso é interessante. Dentro do cristianismo... Dentro do cristianismo, nós acreditamos que a criatura mais perfeita existente é a Virgem Maria, mesmo que você não acredite na santidade, na Imaculada Conceição, seja protestante do jeito que for. Porque a criatura mais perfeita, mais agraciada... Humana, mais perfeita. A criatura, né? Que Cristo é criador. Criatura... É a Virgem Maria. Olha, o anjo, o Gabriel, se espanta com a quantidade de graças que foi derramada sobre ela. É a criatura mais agraciada e, pela graça de Deus, tornada perfeita. Né? Olha, a criatura mais agraciada e mais perfeita é uma mulher e não é coincidência. Porque se a gente toma como virtude você se doar pelo próximo, né? Se doar pelo próximo é uma virtude, a caridade é uma virtude. A mulher tem na sua formação constitutiva um órgão que é feito para o próximo. Então, em questão de arquitetura de perfeição, a mulher sai com uma vantagem, entendeu? Nossa, queima a largada. Então, antes, e eu digo isso para não falar, isso é coisa de machista, tá falando que o pedaço da mulher não pertence. Não, isso a torna mais perfeita do que o homem jamais poderia ser. Sim. Mas a questão do eu acho complicado, porque um dos argumentos que eu dou contra é assim, não a gripe que você pegou, né? Tipo, sim. Alguma coisa você fez com consciência, mas isso não é o caso. Nesse caso, eu acho muito complicado, mas para mim o melhor argumento é assim, a tragédia já aconteceu. Sim. Fazer uma outra tragédia não vai consertar. Vai anular aquela. E realmente uma coisa... O que é uma tragédia? É uma coisa que uma escolha é ruim e a outra é pior. Não tem como. Não existe um caminho que você vai falar, bom, isso aqui eu vou me dar bem, vai ficar tudo bem. Vai me libertar. Não, são duas escolhas horríveis e péssimas. Então, assim, mas aí você assassinar uma pessoa
a não ser que seja para suas... proteger ou para autodefesa. Mas não tem... Nesse ponto, é o único caso que eu acho que há alguma... manobra de... Por exemplo, vamos supor que é uma jogadora de vôlei que está no ápice da carreira. Cara, veja, só estou colocando um ponto. Ela não pediu para aquilo, ela não foi imprudente, ela não foi nada. Ela vai prejudicar a carreira dela, ela vai prejudicar os planos que ela tem nesse sentido. Eu não sei. Mas então, é uma tragédia, foi o que o Felipe falou. Mas assim, você não é uma tragédia. Não, mas pode ser uma tragédia. Ela é uma tragédia que pode, por exemplo, pode acabar com a carreira dela. Isso não é uma tragédia que já acabou. Então, mas é uma tragédia ali. Que vai, ela vai continuar. Assim, um filho acaba com uma carreira? Eu não sei. É isso que eu estou querendo... Não, tem o lance da doação e tal, que é o... mas assim, ela vai parar, ela vai, doação, por exemplo, ela vai ter um momento que ela não vai poder mais praticar, ela vai travar o treino, enfim. Eu só estou dando hipóteses. Sim. Eu mesmo não sei como é que eu me comportaria. Eu tendo a achar que hoje, pela minha concepção mais religiosa, fala, cara, é o que veio e é assim que a gente tem. Sim. Não, vamos aceitar, enfim. Não dá para negar que existe. Mas tem problema. Existem a vida da mãe, por exemplo. Existem discussões e discussões. Por isso que eu falei no começo do programa, eu quis deixar claro. A nossa lei já prevê que em caso de não acho que é uma boa lei, talvez. Sabe por quê? Porque nesse caso é uma coisa tão cinzenta, e aí eu acho que teria que ser caso a caso. Porque lembra entra no caso do que ele falou. A pessoa não precisa provar, ela basta dizer. Exato. Então, isso já é um problema absurdo. É um problema. Então, mas eu acho que também é um caso, por exemplo... O caso, aí ela teria que estar no momento da carreira, que aquilo ia acabar com a carreira. Sabe? Que ser, a gente está sempre reduzindo a um caso muito atípico. Por isso que eu estou dizendo que nesse tipo de ponto, e aí, para isso pode haver algum caso em que haja uma discussão. E o ponto é o seguinte, que aconteça, seja justificável. É simples. Existe um caso que para mim é claro, que pode ser justificável. E que eu acho que aí depende da mãe, e eu, se fosse mãe, não poderia ser, mas eu escolheria, e eu já vi isso, e é muito bonito, emocionante, mas escolheria isso, que quando entre a própria vida e a vida do filho. Sim. Porque aí são duas vidas. São duas escolher vidas, uma tragédia. É que nem a escolha de Sofia. A escolha de Sofia. O marido. E o marido? O marido, exatamente. Cara, porque também isso é uma das coisas que mais me corta o coração, né? Porque também, assim, direitos da mulher. Tudo bem, mas e o pai, cara? Exato. E a mulher, o cara que que tá namorando, que já tem um negócio, e a mulher fala, eu quero abortar porque não é o momento agora. É que nesse caso... Não, eu tava falando justamente no ponto do pai, falando do cara falando, pô, é minha mulher. Eu sei, minha mulher, eu vou perder minha mulher. Não, calma, é que tem ponto pra responder aí, não pode queimar largar. Tá, vamos voltar. O outro da mulher, que não é? Vai cagar. Eu mudei de assunto. Você retrocedeu. Não, o ponto é o seguinte, tá bom, a mulher tá com risco de vida e ela vai ter que escolher entre correr o risco de morrer ou estar com certeza a criança, entendeu? Porque o risco de vida pode ser alto do jeito que for, mas ele não é certo. Ele não é uma certeza. Não há método de verificação médica que dê a certeza absoluta que vai morrer. Eu conheço uma mulher que não fez quimioterapia, decidiu não fazer quimioterapia, e todos os médicos falaram, ferrou, você sabe que você vai morrer, você está se suicidando para ter o filho. Ela falou, eu sei, e está aí até hoje. Ótimo. Então isso pode acontecer, realmente. Mas eu acho que em termos de lei, aí é que tá, a gente tem que pensar em termos de legislação, eu acho que a gente pode ter uma manobra em que a decisão final... Eu não estou defendendo, pelo amor de Deus. Os meus amigos cristãos, porque a gente vive em sociedade, e que a gente comece a ceder pelo menos alguma coisa para casos muito específicos, e aí falando assim, isso é muito errado, e tentar e fazer tudo aquilo, tá bom, você quer, mas ouve o coração antes, ver não sei o quê. Eu discordo completamente. Qual? Não tem que abrir o precedente. Porque você já está dando, olha, nesses casos esse aqui vale. Esse é o ponto. Mas é que não é um caso no caso da vida da mãe e da criança, você tá escolhendo entre duas. Não. É o que eu disse. Você está escolhendo entre ou matar com certeza um ou o outro correr um risco. É diferente. O risco pode ser alto do jeito que for. Você não está com certeza matando o outro, entendeu? Pode ser.
Mas tem aí, não é uma coisa, enfim. Não, eu tô falando que eu penso aqui. É fácil. Eu tô fazendo advogado do diabo. Eu tô falando, eu também. Óbvio que eu, na minha... Hoje pensando, eu acredito que não, mas o grande ponto é justamente mas é isso que a gente falou, são casos do caso, não é uma coisa que você precisa... É por isso que serve um juiz, por exemplo. Não é uma coisa que você não precisa é um computador. passar uma lei, né? Não é uma coisa... É um caso isolado que você fala, cara, e aí? O que a gente faz com isso? Puta, cara, é o seguinte, você tem uma incompatibilidade aqui, você tem um câncer, tem não sei o quê, cara, você tem um câncer. Um câncer é uma coisa agressiva. No caso, o médico... Absurdamente agressiva, né? Você tem uma chance de sobreviver aqui se você começar o tratamento. Se você começar o tratamento, você vai matar fatalmente seu bebê. Se você não tiver o tratamento, você vai morrer. Cara, são pontos da vida que, cara... São tragédias, é isso. São tragédias. Vai ser uma tragédia de qualquer forma. Vai ser uma tragédia. Né? E aqui do lado de fora é fácil. É muito fácil. Por isso que eu me calo. Eu tô colocando, dando esse exercício. Mas é bom botar essas coisas na mesa pra gente... Caramba, e ver a gente refletir. E o médico, ele também tem, isso do meu ponto de vista, o médico ele tem o dever de salvar vidas. Esse é o ponto. O médico tem que fazer o máximo que ele puder para salvar os dois. Sim, claro. Essa é a... exato. O problema é que aqui a gente vai concordar e tem o juramento de Hipócrates de não dar drogas abortivas lá também. Enfim. Não, mas ali não é uma droga. Ele está salvando a vida da mãe, dando um remédio para ela que vai causar... vai acabar... Agora, por exemplo, em outros casos, má formação do feto... Aí já é. Aí, meu amigo, desculpa. Até porque cara, quantas histórias a gente não ouve? Malformação, vai sair com não sei o que, e sai normal, e a criança nasce, vive. Nasceu com Down, nasceu com a vida é dura. Eu acho assim, tem vezes que você tem que falar simplesmente, a vida é dura. A vida é dura e pronto. Eu como cristão, aí entra como cristão. Entra a cruz. Aí entra como cristão, não, mas eu digo... No nosso assunto anterior, como cristão, eu vou defender tudo isso que você está falando. Eu só estou jogando aqui porque eu não acho que é a mesma discussão você falar assim, mulheres, tem aí até a 12ª semana, se você matérias diferentes. Eu só quero pontuar que isso é diferente. Eu também tendo a achar que não pode de jeito nenhum. Então, por quê? Porque exatamente, você está falando isso como cristão. Cristão mira o quê? Mira a cruz. A cruz é o quê? A cruz é o sacrifício, é o sacrifício. Cara, não adianta, eu vou salvar. Esta vida aqui, ela é inocente. Ela tem que ser salva. A base é essa. Essa é a vida que tem que ser salva. Não a minha, não a da minha esposa, não a da vítima do estupro, enfim. Né? Bom, mas não é à toa, não é à toa que a gente dizia nos naufrágios... Isso é fácil, né? Não, nos naufrágios, mulheres e crianças primeiros. Existe uma hierarquia. Nesse caso, eu concordo com você plenamente. A proteção tem que ser do menor. Só que acontece que, assim, se a mãe morre quando está grávida de 3 meses, acabou também. Ele morre junto, morre os dois. Então, tem vários elementos que a gente precisa... A gente está falando aqui de uma forma geral, e a gente sempre fala de forma geral, mas... O particular é mais pesado. O que irrita muito é que a esquerda e os abolicionistas usam os casos muito particulares para transformar em generalizar. E aí é que a gente não pode cair nesse erro. Então, assim, para mim é proibido o aborto de qualquer jeito, mesmo em caso de estupro. Mas aí você pega uma história. E aí você vai lá na lei. Você pega uma história como aquela menina de 10 anos. Cara, a idade da minha filha. Então. Foda. É muito complicado. Muito complicado. Então E aí entra esse lance do sacrifício é o seguinte, porque a gente está colocando aqui um critério moral que é o seguinte, é que, olha, a vida está acima do bem-estar, a vida está acima das preferências pessoais. E é por isso que a gente sempre fala, exato, tem, o sujeito ele prefere, é o lance entre a tortura é pior que a né? E se você coloca a vida acima do conforto, do bem-estar e etc, não, né? Exato. E aí o ponto é o seguinte, essas inversões de cosmovisão, essas inversões morais, nas quais a gente tanto bate, que colocam o prazer, o vive e deixa viver, e essas coisas que são, assim, passageiras, essas coisas acima de todas as outras, elas são problemáticas porque elas criam, da mesma forma que a lei, que uma ação, um julgamento cria um precedente legal, toda vez que você toma uma decisão na sua vida, aquilo cria um precedente moral internamente em você. Não que ele não seja irreversível, mas aquilo que é como uma âncorazinha, que te faz que...
facilita você decidir igual da outra vez. Né? E sempre que você coloca o prazer... Sempre qualquer um já passou algum limite proibido na Sim, vida. e você pode voltar atrás. Além do princípio do prazer. E você sabe que quando você passou esse limite, a segunda vez de passar é muito mais fácil que a primeira. Exato. Então, é mais você está dizendo isso. E quando a gente começa a fazer essas concessões internas, em prol dessas coisas boas, no final, a gente está mais próximo de aceitar atrocidades como aborto e coisas até piores. Né? É que nem o líder de Estado que acha que pelo bem material da nação vale qualquer coisa. Esse cara vai assassinar, esse cara vai se corromper, esse cara vai fazer um monte quase nunca vimos na história. Exato. Então, assim, não são a mesma coisa, mas são coisas que são mais ou menos da mesma espécie. Né? Agora, um argumento que eu tenho dúvidas aqui e que eu acho que vai ser legal pra gente, porque eu não sei se todos concordam. Um argumento deles, né? Eu tô puxando aqui os argumentos deles. Eles dizem, poxa, mas vocês veem... Para mim é fácil a resposta. Vocês veem tanto espírito no feto e nenhum no marginal. Que vocês querem, bandido bom é bandido morto. Não sei o quê. Primeiro que nem todo cara que é contra o aborto pensa assim. Né? Mas, para mim, o mais óbvio é o seguinte, o cara agiu de uma forma, mesmo que eu fosse a favor da pena de morte, o que eu não sou hoje, o cara agiu para aquilo. Ele não é um cara inocente. Um cara que estuprou uma menina de 10 anos, que nem a gente estava falando agora. O bebê tá ali, ele não foi... Não é um cara que tá ali... Não, é daquelas falsas analogias mais medíocres. Essa é facinho. Você está comparando um cara que matou 6 crianças com uma criança que praticamente ainda nem começou não tem sua como vida. Se defender. O cara degola. Porque assim, eles falam, o marginal, eles acham que é tipo que a gente tá falando do cara que roubou um queijo. Roubou um celular, entendeu? Que já... merece punição. O que roubou o Lugano lá tomou umas porradas lá do São Paulino lá. Mas não, tem que ter punição. Tem que ter punição. E tem que ter a punição justa, né? Punição justa. De acordo. Exato. Cara, se você pegar um cara que você sabe que não tem correção, né? O cara pega um Ted Bundy da vida, o cara matou 30, 40 mulheres. Você sabe que esse cara vai ser um custo. Aí pensando, por que eles não pensam tão pragmaticamente nesse caso? Também, em defesa das mulheres. O custo que é um cara ficar sustentando um cara desse, que você sabe que se esse cara sair, ele vai continuar matando gente. É isso. Entendeu? Pelo ponto de vista pragmático, esses é que eles deviam começar a pedir. Vamos começar pela pena de morte, depois a gente volta. Depois a gente pensa. Entendeu? Pra você ver, seria muito mais lógico, né? Que eu não defendo, né? Eu também não defendo, não. Pena de morte, não. Mas é mais lógico. É muito mais... É uma resposta fácil. Eu defendo a legítima defesa, é outra coisa, entendeu? Veio o cara você não vai parar pra pensar se ele... Não, preciso atirar na perna. Não, cara. Eu o cara ainda veio, digo. E contra a fecundação... ele tem... Contra a fecundação tem legítima defesa. Contra a fecundação quando tá chegando perto de fazer, você não faz. Exatamente. Ele fala, não. Coito interrompido é uma maravilha. Não, mas esse também não é 100%. De outra coisa. Tá falando de antes ainda. Um passo tá na metade, termina na mão, pô. Põe essa calcinha e vamos embora. Passo atrás, de 1 a 3 passos atrás, dependendo da pessoa. Mas, no meu caso... Depende da perspectiva, né? E depende do tamanho, deve ser uns 5 passos, o long dong lá. Não, é um quarteirão. Zayn Bolt. Desculpa, gente. Desculpa pra cheias do Zap. Zoar nesse tipo de... Não, mas a gente tá tentando dar uma leveza. Porque é pesado, mano. O assunto à vontade. Realmente é um dos pontos que a pessoa que defende, eu tenho uma dificuldade de... Aí eu tenho realmente uma dificuldade de empatia. De interação. Eu acho assim, tem defesas e defesas, né? Não, sim. Tem o cara que chega falando, mas aí já... Esses que racionalizam, eu mando embora. Mas que é uma questão assim... Tipo, teve um que ainda fala o óbvio. Teve um que, o argumento... eu tenho um bully. Eu comprei um bully. E o bully, quando a água ferve, ele apita, né? Isso. Cara, ele tem mais inteligência do que o bully, do que o rapaz que fez a... Ele falou o seguinte, vocês defendem, Vocês defendem que a vida nasce desde a primeira célula que está no corpo da mulher. E por que vocês não defendem a morte até a última célula? Caralho, velho.
Cara, Não, tem alguma... Caralho, e o cara conseguiu chegar então no cada ápice vez que você se masturbar, você está matando... Não, gênio. O problema não é com tirar a vida, é tirar vidas humanas. Exatamente. Tem uma ali, uma característica da vida, um adjetivo. Se for por aí, eu sou um genocida. Nossa, quem nunca? mais que o mal. Imagina a coitada da Anitta. Mal de Setúbal. Pois é, então. Pinto, Pior que tá tudo aqui, né? Mas existe até uma coisa que tá rodando por aí que diz que eu tô a gente... de vida por aqui, a Anitta a gente recebeu um documento de um cara explicando que a galera tá usando uma fake news do bem para eles, né? Do bem para eles. Quer dizer que a igreja já defendeu a... eu vi isso. Você viu? Vi. Teve um momento na história que mentira, mas dá mais fake news daquelas... Tem um outro vídeo legal do Odin. Na doutrina, na doutrina dos 12 apóstolos, que foi a primeira. Autoexplicativo o Você nome. sabe quem Tá lá, não matarás a criança no ventre. Né? Então, não. Já desde o primeiro... Assim, Jesus ressuscitou, já estava lá. Não pode matar criança, acabou. Falou, galera, tem um negócio que eu acho que vai ser importante. Quando a gente fala que o cara morreu... Não mudou. Quando o cara morre, a gente fala, o cara nem esfriou, já tá... No caso, o cara nem esquentou, já estava... Não, até porque, veja, um cristão... O cristão nem tinha esquentado ainda. Um cristão que é cristão, ele sabe que existem coisas... Quando a coisa é colocada desta forma, ela não muda, né? Então tem uma frase boa do... Lembrei aleatório, no Hamlet, que o Hamlet fala que as carnes do funeral nem esfriaram e foram servidas no matrimônio. Putz, é muito bom, né? O pai nem tinha morrido, a mãe já casou contigo. Essa frase é muito boa. O banquete, então, o banquete nesse... esfriado já foi servido no matrimônio. Mas, cara... Agora, só pra gente chegar nos finalmente, já foi bastante, né? Foi bastante. Não existe moral sem Deus, né? A gente, toda essa defesa, eu falo, existe uma defesa moral e tal, mas quando a gente fala moral... defesa ética, né? Então, mas no fim das contas... Como você sabe que uma coisa é certa e errada? Não existe essa... Seria falar o seguinte, não há um futebol sem a Inglaterra. Não tem. Eles inventaram, entendeu? Nenhum outro país inventou. Não tem basquete sem Estados Unidos. Sim. Entendeu? Você querer suprimir o inventor, cara, o que criou. Ou seja, não ia ter. Nesse caso, tanto o Hume quanto o Nietzsche, eles estavam perfeitamente certos. Correto. Porque, por isso que eles tentaram matar Deus. Quer dizer, o Nietzsche... O Hume, ele dizia que também. Você não pode sair de um ser... O não vira um deve ser. Né? O ser não vira um deve ser. O sexo é desse jeito. Da onde que você tirou que dele sendo desse jeito, você tem que fazer de outra forma? Não, tô dando conselho. É assim, provavelmente vai dar errado. Né? Então, você não tem mesmo uma legislação sem ter quem legisle. Né? Não tem pra que você, sabendo as regras morais, você segui-las, até porque você consegue, como essas pessoas nem tentando fazer, dar uns totós na consequência pra fazer a barbaridade que você quiser. Exato. Mas e aí entra um negócio, que é o seguinte... De fato, eu não consigo dizer pra você que você não deve ser imoral sem apelar pra Deus. Mas eu consigo te mostrar que, por exemplo, se você defender esse tipo de coisa, o relativismo moral completo, é melhor que você seja o mais forte. Porque aí, de fato, a sua moralidade ela é o poder e ela é a força. É como o Nietzsche ele fala até da vontade de poder e etc, etc. Porque é o seguinte, se... você não apoia uma moralidade comum, o que o Nietzsche fala que é uma coisa de fraco, né? O que você apoia é que o mais forte imponha o que ele acredita. E é bom que você seja o mais forte, porque daí você consegue, de fato, viver sem moral alguma. E mesmo... é o que está sendo aplicado. Exato. E mesmo o mais forte... ele vai ter que dormir de olho aberto. Tem vulnerabilidade também. Porque se vale a lei do mais forte, vai ter sempre alguém tentando se fortalecer para superar. Tomar conta dessa... Vai acontecer isso. Mas tem uma coisa, por exemplo, que vale como argumento, não para quem é mal, já tem, né? Enfim, tem muita maldade e tem gente que é má e não tem muita salvação. Mas para quem está nessa de não saber, cara, pensa no quanto você fica feliz quando você faz o bem para alguém. Quando você está bem, né, quando as coisas que você faz deixam as outras pessoas felizes. Isso é
inato, tá na nossa estrutura. Por quê? Porque nós estamos ligados a algo que é o bem supremo. E esses pequenos bens que a gente faz nos deixam com uma baita de uma nos aproxima sensação, justamente desse bem maior. Então, esse suposto bem que você está achando que está fazendo, poupando a vida, saiba que não é um bem, porque onde tem morte não tem bem. Exato. A não ser que ainda seja, mais uma morte... Uma morte absolutamente inocente. Então, se você quer fazer o bem, ache outras alternativas. Não, no caso da autodefesa é o mal menor ali, não é... Obviamente que não é bom que o sujeito morra. Não ainda mais que ele morra em pecado, porra. Exato. Porra, reza pelo cara. Mas Não, é isso que você estava falando antes. Se o cara tá um cara com uma metralhadora atirando em um monte de policial. Se ele morre, eu não vou ficar assim muito triste. Eu vou falar, tudo bem, faz parte. Mas é uma tragédia. É uma tragédia. Uma tragédia. Mas eu estava procurando aqui que dentro desse pedido tem uma coisa, eu vou parafrasear porque eu não sei exatamente o que está escrito, mas é alguma coisa assim, o direito à vida, ele só começa a partir do momento que a Constituição decide onde é o direito da vida. Ou seja, isso os psolistas puseram... Se a Constituição amanhã decidir que todo psolista não tem direito à vida, então tá beleza, tá falado. Isso. Então vamos pedir para tentar aprovar uma dessa. Não, vamos tentar aprovar, porque se para eles é isso... Não, brincadeira, óbvio que não. Mas é uma nível, lógica tão medíocre, tão estúpida. No limite, é isso aí. Um nível extremo da estupidez. Eu ia falar de um vídeo do Dom Odilo Scherer também, acho que é um Roda Viva, inclusive, que tem um padre, chamar de padre, desculpa, não vou chamar, é um sujeito que está usando batina, mas ele é a favor do aborto. Ele fala, no Brasil morrem 1 milhão, existem 1 milhão de abortos e morrem 200 mil mulheres. E aí eles estão discutindo e numa hora o Dom Odilo fala, mas 1 milhão e 200 mil mortes é muita coisa, né? Ele falou, não, são 200 mil mortes. Ele falou, e as crianças que morrem? Cara, mas quebra o cara. Assim, o cara fica... Exatamente. Entendeu? Cara, é isso. Né? São 1 milhão e 200 mil. Para que vai aumentar? Agora, esses números também, a gente acabou não falando... São totalmente fabricados. São completamente fabricados. Coisa do Lula lá falando, a gente falava de 5 milhões de crianças... 100 milhões de crianças. 30 milhões de crianças passando fome. Mas, cara... Eu sugiro, tem 2 vídeos do Quinto Elemento, canal muito bom, vocês devem assistir o Quinto Elemento. Apesar deles serem meio vendidos para a Rússia, mas isso aí. O canal Quinto Elemento tem 2 vídeos que um cara também muito inteligente fez, foi o Felipe Trelli. Que um é... Você conhece? Não. Roe versus Wade, a história do Roe versus Wade, que é toda a história do aborto nos Estados Unidos e que como começou essa história toda essa palhaçada começou já com mentiras assim, e quem fala isso não é ninguém um anti-abortista. É um cara que começou esse movimento do aborto, é um médico, é muito interessante a história dele, tem até um filme meio ruim, mas vale a pena ver pela história, que ele começou o movimento abortista nos Estados Unidos e o próprio filho... Ele tinha uma clínica, né? Tinha uma clínica. E quando veio o ultrassom e ele viu uma criança no ultrassom, por isso que eles têm tanto medo. Porque antes não existia ultrassom. Não existia ultrassom. Ele viu um aborto através do ultrassom e virou o maior anti-abortista do mundo. Se arrependeu, obviamente. Então, assim, é um cara que conta a história por dentro. Então, números mentirosos. Essa coisa de 1 milhão de abortos por ano é mentira até pelos números do SUS, você vê do SUS quantas pessoas... Não, e o argumento do cara é muito bom, né, do Dom Odilo, ele fala assim, não, são 1 milhão de abortos ilegais, só ilegais. Ele fala, então se existe uma estatística, eles não são tão ilegais. Alguém está contando. Quem está contando. Quer dizer, é tão fabricado, como é que o cara sabe que existe um número de abortos ilegais? Você pode chutar qualquer coisa. Exato, você chuta qualquer coisa, porque isso é retórico.
Exato. Entendeu? Isso é simples, só tem um efeito retórico. Até dá para você ir lá, um investigador independente, ele procura as clínicas, aí ele faz uma média de quantas clínicas por metro quadrado, os números que der ali. Mas o ponto é o seguinte, se é uma clínica ilegal... Exato, como é que ele vai saber onde ficam as clínicas ilegais? Se ele acha... Quem disse que o número ali tá certo, quem é que verificou? É um negócio assim, pouquíssimo confiável. Não, mas existe tem um jeito de vocês saberem os números certos, porque o número dá para você ver, porque tem uma estimativa de que a cada 2 abortos, uma vai para o SUS, acaba sendo internado e a outra se resolve em casa. Então, tem como fazer essa estimativa mais ou menos, e a estimativa hoje é de 200 mil, não é de 1 milhão. Mas para quem quiser saber mais, procura a Isabela Mantovani no Senado defendendo o aborto. Ela fala todos os números. Defendendo o aborto? Defendendo... Contra o aborto, contra essa lei, e ela mostra os números, como eles são mostrados pela militância e como são realmente, e tá tudo ali, não tem dúvida, os caras usam mesmo números, então não se enganem, nossos ouvintes são muito bons, porque então eles não se enganam, mas mostra esse vídeo para as pessoas, espalhem esses argumentos, mesmo que não seja com as nossas vozes, mas vocês espalhem os argumentos, porque esse é o assunto para mim... Primeiro que não tem dúvida, o que não dá. Lembrando também que é a mesma galera que fala que armas matam. Exatamente. Que eles defendem a vida. Turma, exatamente. Só uma questão final aí. Com todas essas, pelo menos esses núcleos, esses focos de resistência, que a gente vê em todo canto, né? Porque a maioria é contra. Porque a maioria é contra. Sim, com tudo isso, vocês acham que ainda assim vai passar? Não sei. Só para... Infelizmente, eu acho que dada a cabeça dos iluministros passa. Eu também acho. Olha, eu ouvi... Pode rolar uma intervenção divina. Aí, pau. Se depender só deles, passa. Se depender de Deus, não. Não, eu ouvi pelos becos e alamedas do Twitter que um dos iluministas lá falou que vamos ver qual é a temperatura da opinião pública, talvez não passe agora. Mas, cara, eles estão tentando fazer isso já. Já existe um problema aí. A gente já tem um problema que não é só nesse caso. É o problema dos caras estarem subordinados à Agenda 2030. Acabou. A gente é um país soberano, a gente não tem que estar... a Agenda 2030 a gente não é um país soberano. A gente deveria ser. Não deveria ser. Quer dizer, deveria ser. Então, para mim, a maior preocupação de todas é que não vai parar por aí. Eles vão querer passar crédito de carbono, eles vão querer passar que não pode comer carne mais, eles vão querer passar tudo, todas os negócios da Agenda 2030. E a gente tem que ficar aqui gritando, que é o que a gente pode fazer, e rezando. Homem grita com nuvem. O pai do Homer Simpson. Muito bem. Boa. Isso aí. Um assunto difícil, mas... E rezar funciona. Funciona que vocês se surpreenderiam. Eu vou dizer mais. Quem não acredita, dá uma rezadinha. Eu comecei rezando assim. Eu sou reza não custa. Você não acredita vai mesmo? Perder alguma coisa? Reza um Pai Nosso, uma Ave Maria pelas vidas das crianças aí. E aí, de repente... Vai que, né? Ele tem abençoado a gente mesmo sem eu conseguir fazer direito. Mesmo sem a gente merecer. Sem a gente merecer. Então, cara... Então é isso aí. Mais alguma coisa? Eu acho que é isso mesmo. Todos de preto e luto, né? O legal daqui é que a gente confessa todo programa os nossos pecados publicamente. Publicamente. Eu vou falar pro padre Miquelino assiste. Eu não preciso ir lá no profissional. No minuto tal eu falei com o fornico, no outro eu fiz uma maledicência. Passa aí passa a prescrição da penitência aí, faz uma tabela. Faz uma tabela, tá aí, ó. A gente pode pedir pro Bezerra aí anotando o nosso editor. Conforme anota os pecados aí da galera que pra gente é mais fácil. A gente manda por zap. Muito bem. Muito obrigado. Até o próximo Quinto Elemento. É isso aí. Sensacional.